Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, o Senhor nos concede o privilégio de estarmos nesta casa para louvarmos ao Senhor, para desfrutarmos da bênção da comunhão e para aprendermos também da sua palavra. Gostaria de ler com os irmãos os seguintes textos: Efésios 6, 16 e 17, Hebreus 11, o primeiro versículo, sim, mas também fundamentando no versículo 6, Hebreus 11, 1 e 6. Assim diz a palavra do Senhor: embraçando, melhor dizendo, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreus 11, versículo 1 e o sexto diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, a prova de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que o Senhor abençoe os nossos corações. Pai de amor, continuamos na Tua presença agradecidos pelas bênçãos, pela alegria, pela esperança, pela fé. E agora suplicamos que Tu faças com que possamos entender mais e melhor a Tua palavra, para a nossa edificação, para que possamos viver cada dia melhor na Tua presença como filhos amados Teus. Oramos no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tomar a liberdade de degustar desse assento, que depois que a gente faz 25 anos, começam a doer algumas coisas. Eu já fiz, sim, quantas vezes não importa, mas já fiz, né? E com certeza os irmãos e amigos vão chegar a essa fase da período do condor, aquela fase das aves, né? Com dor aqui, com dor ali, com dor etc. Então a gente vai tendo que administrar. Quero meditar nesta noite com esta igreja, com os amados e amigos presentes, sobre a questão da fé. Segundo J.D. Douglas, em seu dicionário bíblico, fé significa o abandono de toda a confiança nos próprios recursos. E mais ainda, significa também lançar-se sem reservas nos braços do Senhor Deus. O que mais eu diria sobre a fé? A fé é a certeza sobre coisas que não podem ser provadas por nenhum ramo do saber, nem pela ciência mais refinada, se porventura existe uma ciência que possa ser assim refinada, avançada, a ponto de adentrar aos meandros da fé. Nem mesmo a chamada física quântica se ocupa disso, ou consegue qualquer sucesso nessa direção. Segundo o que lemos já, a fé é algo de natureza espiritual. A fé, portanto, é algo que provém de Deus. É Deus quem desperta em nós e tem uma íntima relação de origem com o fato de sermos procedentes dele mesmo, de Deus mesmo. Fé, portanto, é um exercício espiritual. Não se trata de capacidade intelectiva, anímica, diríamos
de qualquer outra natureza que possa ser invocada ou elaborada. A fé é alguma coisa que pode ser acrescentada, pode ser ampliada. Certa feita, os discípulos de Jesus, diante dessa questão da fé, tendo dificuldade para entender e alcançar e compreender e crer na profundidade que Jesus Cristo estava propondo, pediram a Jesus: acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Isso me leva a pensar na fé como sendo alguma coisa inerente ao ser, inerente à pessoa, sobretudo a pessoa eleita por Deus para a vida eterna. Há pessoas que positivamente não apresentam um mínimo de fé. A gente vê o trilhar desses indivíduos pela existência, e em nenhum momento se curvam, em nenhum momento se submetem, em nenhum momento se inclinam diante de Deus, nascem, vivem e morrem, como que não tendo um mínimo de fé que pudesse ser ampliado para alcançar a salvação, a vida eterna. Pois bem, a fé existe, portanto, de maneira que pode crescer em nós, com o fim de sermos vitoriosos contra as vicissitudes, contra os problemas, sobretudo contra as investidas satânicas. Fortalecer a nossa capacidade, a nossa segurança e dependência de Deus, e assim fazer com que nós vivamos melhor para Deus, em Deus e para nós mesmos. A fé será estudada agora, meditada agora, sem a pretensão de muita profundidade, até porque basta-nos tê-la, experimentá-la, sem necessidade de racionalizações, sem necessidade de cálculos, sem necessidade de desmoralizarmos a ciência nos mais variados caminhos que ela trilha tentando explicar as coisas, nada disso. Basta termos fé. Mas fé não é uma coisa que depende tão somente da volitividade, da vontade. Depende de algo plantado há muito tempo em nós. Temos fé. Acredito que muita gente tenha fé. Contudo, faça uma utilização equivocada da mesma. As pessoas que têm fé e por isso estão sempre jogando, dizendo eu tenho fé, e tem fé de que vão ganhar um dia. Alguns até ganham, mas a grande maioria, apesar da fé, não ganha nada nunca. A questão é que a Bíblia diz que a fé é a firmeza, é certeza, é algo que não tem dúvida, de que não tenhamos dúvida, é algo correto, é algo alcançado. Portanto, não é alguma coisa que poderemos alcançar. A fé é o firme fundamento. É, portanto, um fundamento firme. É diferente das pessoas que têm fé numa divindade qualquer. É diferente das pessoas que têm fé que vão ganhar no jogo. Tem fé, sim, mas não da maneira que nós temos, porque falta ali a firmeza, falta a convicção, falta a certeza. Portanto, as coisas que nós temos pela fé não são coisas prováveis, mas são coisas certas. Temos a certeza da vida eterna, temos a certeza de paz com Deus, temos a certeza do atendimento diuturno dele, temos a certeza do cuidado dele em todas as nossas necessidades, e isso nós provamos a todo mundo com a experiência, com a vivência, com o desfrute disso que nós temos pela fé. Bom, vamos considerar aqui algumas coisas, umas poucas coisas. Não vamos considerar todos os aspectos. Estou arrumando um inimigo aqui, que é esse microfone. Não vamos considerar todos os aspectos da armadura de Deus. O irmão vai me arrumar um mais simpático. Obrigado. Não vamos considerar aqui todos os aspectos da armadura de Deus,
Mas o texto fala sobre isso. E eu destaquei. E de certa forma, Paulo também deu um destaque. Porque ele fala de toda a armadura, mas frisa melhor a questão da fé como escudo e da espada. Na verdade, essas duas partes são muito especiais naquilo que chamamos de armadura. O texto diz: embraçando sempre, empunhando bem, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é o que vamos considerar. Mas o que é o escudo? O escudo é apenas uma parte da armadura. Interessante que ela é uma das duas peças que não estão presas ao corpo. Elas não visam proteger o corpo, mas são instrumentos dessa proteção. Na verdade, escudo e espada, há uma íntima relação. Mas um guerreiro não pode empunhar muito bem, ser muito bem com uma espada, desprovido do escudo. Não será eficiente e eficaz se for ótimo no manejo do escudo e também não dispuser da espada. Há uma íntima relação. E é isso que nós vamos ver. Vamos observar o seguinte: essas são as únicas peças de defesa que são ativas nessa armadura de Deus. A razão de existir uma armadura, a razão de existir essas peças, uma de defesa e uma outra arma, é porque o diabo está o tempo todo em derredor, buscando a quem possa tragar e derrubar. O diabo não trabalha às vezes. O diabo não tem uma atividade, diríamos, circunstancial. Não é mais ativo num tempo, menos ativo em outro. O diabo não é um indivíduo, indivíduo não, que ele não é pessoa, não é um ser, uma entidade que ataque a uns e não ataque a outros. O diabo também não é um ser que tenha medo de certos crentes e seja afoito e precipitado até junto a outros, não. Ele é um ser atuante o tempo todo junto a todos, porque ele está sempre na intenção de derrubar alguém. Poderíamos questionar por que Paulo não se refere tanto e mais e profundamente aos outros aspectos da armadura, mas destaca essas partes. É claro que cada parte tem uma função específica. Todas as funções são necessárias nesse enfrentamento dessa entidade malévola chamada diabo, e que não descuida, e que não descansa, e que não dorme, e tem todos nós como objeto de sua ação. Diríamos o seguinte: o escudo é de suma importância, o escudo da fé. Permite apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por quê? Entendamos, irmãos. Os dardos são objetos incandescentes lançados pelo diabo. Essa figura está baseada naquilo que se fazia nas guerras do passado, na antiguidade. Lançava-se coisas candentes, coisas acesas sobre as pessoas. Parece pouca coisa? Não, mas isso é muito inteligente. Muito inteligente e muito correto. Para alcançar o corpo, para ferir em profundidade, para produzir queimaduras, produzir danos, dor, e para deixar marcas, para deixar cicatrizes. Os dardos são lançados contra a armadura, eram lançados contra a armadura dos soldados. São lançados pelo diabo contra a nossa vida, contra os nossos corpos. Fogo na armadura é sempre um problema. Por mais protegido que esteja o soldado, sempre vai existir uma fragilidade na sua armadura.
Ele não está enfiado dentro de um tanque de guerra, e ainda que esteja. A sua armadura tem partes móveis para permitir, obviamente e logicamente, a mobilidade. E é por aí que os dardos entravam. E é exatamente nas nossas mobilidades, nas nossas fragilidades, que os dardos do maligno também podem entrar. E se os dardos do maligno nos alcançarem nossos corpos, e nós temos fragilidades, sempre vai encontrar em nós material inflamável. Os nossos corpos, assim como nós estamos vendo, corpos mesmos, especialmente os mais gordinhos, a nossa gordura é, sem dúvida alguma, um excelente material para o fogo. Quem faz churrasco sabe, e ontem eu fiz um na casa da minha filha e do meu genro, e nós usamos para facilitar o fogo parte das gorduras da picanha. Como queima! Só que mesmo as pessoas magras, muito magras, têm gorduras. Parece que não, mas tem. Certo? Tem gordura, que é significativa para pegar fogo. Qualquer queimadura, veja os irmãos que estrago faz no nosso corpo. Se cairmos dentro do incêndio, se formos objeto do incêndio, então, como o nosso corpo pega fogo facilmente. Mas o escudo da fé é interessante, porque com ele nós podemos nos defender desses dardos lançados pelo maligno. Atentemos para um detalhe: o escudo é aquela parte móvel, empunhada pela mão, normalmente pela mão esquerda, que a maior parte das pessoas são destras, empunham com a esquerda, com a direita a espada. A vantagem é que com o escudo você pode manejar para a defesa de todos e quaisquer flancos. De onde venha o ataque, se embaixo, se em cima, você pode levantar e se defender. Há sempre uma área bastante grande que você pode proteger do seu corpo com o escudo. Não o corpo todo, mas você pode manejá-lo. Dessa mesma maneira, a fé é alguma coisa que você pode manejar. Você não pode, ao tempo todo, proteger todo o seu corpo. Mas manejando bem o escudo da fé, você pode se proteger completamente, mas tem que estar atento. Tem que ter bastante atenção, como os soldados romanos tinham. Eles eram tão eficazes com a mão esquerda, com o escudo, quão eficazes com a mão direita, com a espada. É assim que eles agiam. O soldado defendia todos os seus flancos. Para nós defendermos todos os nossos flancos, todos os nossos pontos de fragilidade, todos os lugares que o diabo tenta alcançar, porque ele joga os dardos nos locais certos, e nós sabemos exatamente quais são os nossos pontos fracos. Não há aqui um crente, não há aqui uma pessoa que não conheça o seu ponto fraco. Dir-se-ia que não conheça o seu calcanhar de Aquiles. Eu conheço os meus. Então eu tenho que usar da minha fé para proteger exatamente esses locais onde eu tenho mais fragilidade. Se eu sei que passando naquela direção ali, por aquela rua, eu posso me encontrar com alguma coisa que suscite em mim o pecado, usando o escudo da fé, o que eu faço? Eu não passo. Eu protejo essa minha fragilidade. Mas se eu não tiver o escudo da fé, eu desafio o diabo, ou desafio a minha própria carne. E eu posso garantir aos irmãos, quem desafiar ao diabo, ou desafiar a sua carne, acreditando que possa, com a sua capacidade, com a sua força, com a sua inteligência, defender-se, você vai cair. Ainda que você se levante, ficará com as feias cicatrizes, doídas e vergonhosas. A função do escudo da fé é apagar todos os dados inflamados do maligno. O diabo tem poder de fogo. Quem pensa que não tem, como ele é um bicho que a gente não vê, pintam aí o diabo de qualquer jeito, e porque por pior que venham pintá-lo, ele é muito mais.
ele é muito mais apavorador do que nós podemos imaginar, é muito mais sutil e muito mais perigoso. Tudo que vem do diabo, meus irmãos, em Cristo, seja lá o que for, é fogo. Na minha época de jovem existia uma expressão chamada é fogo na roupa. Ninguém usa mais. Quanta gente nunca ouviu essa expressão, é fogo na roupa? Aqui levanta a mão. Nunca ouviu? Pois é, jovem. Na minha juventude, quando se dizia é fogo na roupa, porque fogo na roupa é um negócio difícil de você se livrar. É, porque você ou rasga a roupa, e você já perdeu muito da sua força, você vai tentar desabotoar e aí está se queimando. Ou seja, fogo na roupa. É velha, mas funciona. Tá? É fogo na roupa. Por melhor que seja a armadura, ela tem sempre brechas por onde o fogo pode penetrar. Sabe por quê? Onde tiver oxigênio, o fogo sempre se dá bem. O nosso corpo é altamente inflamável. A nossa estrutura emocional, moral, a nossa carne é cheia de vulnerabilidades, é cheia de brechas. Também o diabo sabe perfeitamente que existem em nós elementos inflamáveis. Naturalmente, a nossa natureza, ela é predisposta ao pecado. O pecado, ele faz parte da carne. E da carne de todo mundo. Os irmãos e amigos não vão encontrar uma só pessoa que pode dizer, não, eu não, a minha carne está vencida. Não, não está não. A carne está sempre viva. Nós só vamos nos livrar da inclinação da carne para o pecado o dia que nós morrermos. Não tenham pressa. Não faça esforço nenhum. Mas é verdade que enquanto estivermos vivos, a nossa carne vai se inclinar para o pecado. Então, vamos empunhar com maestria o escudo da fé para nos defendermos, que o diabo não quer ajudar a ninguém. Por mais gostosa que seja a fruta que o diabo traga, é para o mal. Ele fez isso com Adão e Eva. Por mais atraente que seja a proposta que ele traga, é para o seu mal. Por mais brilhante que seja a oportunidade que ele está dando diante daquilo que você sempre lhe seduziu, é para o seu mal. Por mais importante que seja a proposta que ele traga de diferenciação entre você e o próximo, você e o mundo, é para o seu mal. É de suma importância, irmãos, que não deixemos esses elementos nos atingir. Eles têm que ser desviados, e somente pela fé eles podem ser. Terceiro ponto, a fé é o único recurso que temos para apagar esses dardos antes de sermos atingidos. Pois, depois que o formos, é bem mais difícil, e as sequelas vão ficar. É por isso que a Bíblia diz, se nós o lemos, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus se agrada de um perfeito servo, que se mantém em pé diante dele, para a glória de Deus. Só que essa glória de Deus, com a nossa postura ereta espiritualmente, é tremendamente gratificante, importante e lucrativa para nós também. Nós crentes em Cristo, nós tementes a Deus, só ganhamos com a vida de santidade, só ganhamos com a vida de pureza, só ganhamos com a vida de vitória sobre o pecado, sobre o diabo. Só nos damos bem. Não tem erro. Não tem erro. O texto nos dá a ideia de que o diabo dispõe de muitos dardos, pois ele diz, todos os dardos inflamados do maligno. Isso quer dizer que o diabo não ataca só de uma maneira. Ele vai descobrindo um jeito. O diabo se utiliza de ardis que promove na sociedade. A sociedade na qual nós estamos, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que crescer, temos que fazer isso tudo
Eu já disse aqui, temos que viver, trabalhar, atuar e empreender como se Cristo não fosse voltar nunca. Mas precisamos estar preparados para o caso dele voltar hoje, até porque vai voltar como um ladrão mesmo. Nessas duas perspectivas, vivamos assim. Não podemos fugir da sociedade, não podemos nos tornar um eremita, nos escondermos numa montanha, dentro de uma caverna, e vivermos ali como se estivéssemos livres de todas as investidas do diabo, quando estaremos em contato com a nossa carne, que já é bastante complicadora da situação. O diabo tem muitas estratégias. Se utiliza de potencializações dos nossos instintos carnais. E os nossos instintos estão aí, eles são necessários até para a multiplicação da vida. Aí ele vem e coloca diante de nós alguma coisa que hipervaloriza o nosso instinto. E parece dizer, veja só como vai ser gostoso. Como você vai se dar bem. Como você vai desfrutar. Posso garantir que o diabo nunca traz um osso para nós. Traz sempre uma picanha. Para cachorro, a gente dá osso, ele fica muito feliz. Se me der, eu não quero. Nem para fazer sopa. Eu também sei fazer sopa só com carne. Todo mundo sabe. Mas todas as vezes que eu fui tentado sempre com o melhor que o diabo tinha disponível. E ele sempre encontra. E sempre encontra aquilo que parece vir extasiar o nosso paladar espiritual. Parece responder a todos os anseios carnais. Ele sempre extrapola. Ele sempre diz, está vendo como eu sou? Diante de Jesus Cristo na tentação, ele chegou propondo aquilo que resolveria o problema de Jesus, que era a fome, era a sede. Claro, estava 40 dias ali em jejum. E tentou mais. Tentou sugerindo que Jesus Cristo fizesse isso ou aquilo. E se Jesus o fizesse, estaria dando ouvidos às sugestões de Satanás. Ele sempre traz propostas. Ele sempre traz sugestões. Mas se Jesus as ouvisse, todos aqui iríamos para o inferno. E se você der ouvido, talvez como crente certamente você não vai, mas vai passar o resto da sua vida ostentando e mostrando as cicatrizes das queimaduras com que o diabo tiver marcado você. Ele constrói ídolos bem simpáticos diante de todos nós e aparentemente benéficos, como endeusamento do dinheiro, do poder, da fama. Tudo isso são dardos lançados pelo diabo. Mas aquele que empunha muito bem, com firmeza, segurança e atenção, todos os seus flancos por onde o diabo vai atacar com dardos, se defende muito bem, se defenderá muito bem com o escudo da fé. O escudo da fé é algo a ser manejado ao tempo em que devemos usar com eficácia também a espada do Espírito. E a espada do Espírito está definida aqui, é a palavra de Deus. A espada do Espírito não é outra coisa, não existe outro instrumento com que nós podemos atacar ao diabo. Espada é exatamente para defender, para defender e para atacar também. A palavra de Deus também é um instrumento de defesa. Jesus já usou contra o diabo lá na tentação. O diabo usava a Bíblia. Jesus se defendia com a palavra. Mas eis o que a Bíblia diz a respeito do diabo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí alguém pode dizer, tudo bem, vou resistir ao diabo. Sai daí, coisa feia. Sai de perto de mim, seu idiota.
Sai de perto de mim, seu condenado. Eu soube de um pastor de determinada denominação, colega de um amigo que trabalhava comigo, também pastor, e o pastor estava tentando expulsar um demônio. Um dia o demônio não saía de dentro, ele perdeu a paciência e começou a xingar o demônio. É aí que piorou, aí que o demônio não saiu mais. Se você não está conseguindo expulsar um demônio em nome de Jesus, o problema não é o nome de Jesus, o problema é você. É a sua condição espiritual que não está boa. Partir daí para xingar o demônio, como se ele fosse levar isso aí a sério, se ofender e realmente sair, é o máximo, com todo respeito pelo quadrúpede, é o máximo da burrice. Resistir ao diabo, mas resistir com o quê? Com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não estará nos lábios de ninguém que não tem essa palavra no coração. Ela tem que surgir, tem que jorrar do coração, do seu íntimo, da sua natureza de regenerado. A função do Espírito é convencer. E ela convence a qualquer um, inclusive o diabo, a sair de perto de você. Quando Jesus citou a palavra e diz, olha, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, o diabo saiu. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você tem que enfrentar as lutas desta vida, as ações todas do diabo, preparados com escudo, e tendo a palavra de Deus como arma. Mas aí só tem um jeito, você tem que estudar a Bíblia. O que esta igreja faz, não só nas reuniões plenas, mas também nos grupos, durante a semana, meditando sobre aquilo que se pregou, é muito bom. Leiam a Bíblia. Leiam mais a Bíblia. Não consoante ao conselho que eu vi um ex-presidente dando diante dos dízimos. As pessoas precisam ler mais a Bíblia para não tomar o meu nome em vão. Está se considerando Deus. Se qualquer semelhança aí é mera coincidência na voz. Tem que ler mais a Bíblia para não tomar o meu nome em vão. Tá de brincadeira, né? Esse cara é Deus? Não. Nós temos que ler mesmo a Bíblia para conhecê-la, para podermos resistir ao diabo de maneira firme, ele fugirá de nós. Mas não fiquemos esperando que ele bateu em retirada para nunca mais voltar, porque ele vai lá embaixo, manobra e volta de novo. Enquanto estivermos vivos, nós vamos ter que enfrentar esse camarada, posso garantir, todos os dias. Se não for do lado de fora, será do lado de dentro, dentro de cada um de nós. Meditemos, pois, empunhemos com firmeza o escudo da fé, com ousadia, maestria e eficácia, a espada da palavra do Senhor. Seremos vitoriosos, não pela nossa força, nem pela nossa ousadia, mas pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pastor Isaac.